Vermezinhos! Como vocês estão? Tudo bem? Tudo em ordem? Ando meio devagar nos vídeos aqui, né? Ó, a Salem, ó, a Kinder, ó, a gata preta de Halloween. Hoje a gente vai tratar um assunto que por muito tempo digamos que eu disse meias verdades. Eu andei descobrindo algumas coisas sobre a questão de fabricação de colecionáveis no Brasil. Muita gente comenta, pergunta no chat, em grupos, etc. Por que então não fabricar os nossos colecionáveis no Brasil? Por que, por exemplo, a Iron Studios não fabrica os seus colecionáveis no Brasil? Vide que o dólar, agora, mais de R$6, os custos de importação, problemas na aduana, por que isso não é fabricado no Brasil? E aí, algumas empresas aí que fabricam hoje no Brasil, porque não querem importar, porque querem fabricar algo 100% com mão de obra e material nacional. Algumas empresas têm feito isso, mas existem uma série de dificuldades que hoje eu queria tratar. Quando a gente fala do custo Brasil, geralmente está relacionado ao custo trabalhista, ao custo de mão de obra. Muita gente fala que na China é mais barata a mão de obra escrava, tal. Não é só isso. Porque uma coisa é o custom, é o artista que faz 1, 2, 5, 10. E eu sempre achei que, puxa, o mais difícil é a licença. Uma vez que você consegue a licença, obviamente, está tudo mais fácil, porque daí você não precisa ter uma fábrica, você contrata alguém, alguma fábrica que já faz esse trabalho, essa produção, e ponto final. É fácil produzir aqui no Brasil. Mas, como eu disse, não é bem assim. Se a gente for pensar, mesmo a Iron Studios, eu não sei se vocês lembram, o Renan já falou isso mais de uma vez em entrevistas, em conversas comigo, que até foram compartilhados em live, em papos aí que eu postei na época do outro canal. A própria Iron Studios começou usando a fábrica da Cotobuquia. Porque num primeiro momento, imagina, você conseguiu uma licença ou outra, se você não tiver ainda grandes expectativas daquele negócio, você não vai montar uma planta, uma fábrica, contratar, você contrata quem já faz esse trabalho. E é o que acontece com muitos fabricantes aqui no Brasil. Eles não têm a fábrica, eles contratam outras fábricas para fazerem o serviço. E aí que está o problema. Quando digo fábricas, pequena, grande, fundo de quintal e outras coisas que fazem, ou em vinil, ou em PVC, ou em resina. Então, e por que existem várias fábricas? Porque existe também a questão da pirataria. Então, como tem muita gente que faz produtos piratas ou produtos não licenciados, existem várias fábricas que fazem esses serviços e fazem outros também para outras aplicações e outros temas. A questão que eu andei conversando com muita gente e outros fabricantes é que, além do custo do Brasil ser alto por impostos, pela questão trabalhista, que é discutível, mas não é esse o ponto da nossa conversa, existe uma outra situação que é a qualidade da mão de obra e do produto entregue. Como boa parte dessas fábricas, nesse nosso tema, está acostumada a fazer coisas não licenciadas, que você não precisa de aprovação, você não tem um grande controle de qualidade, e de novo, estou falando de fábrica, não estou falando do cara que faz o custom, o artista que faz algumas peças, estou falando do cara que talvez venda num pequeno varejo, alguma coisa. Como essas fábricas fazem esse tipo de coisa, mas elas não estão acostumadas a um produto licenciado, onde você tem que seguir normativas, você tem que seguir uma qualidade do produto, você tem que entregar cores e outras coisas dentro do que é autorizado na licença. Então hoje tem um grande problema, que as fábricas, além de serem pequenas ou não estarem habituadas a esse tipo de produto oficial, ainda a mão de obra é ruim pra caramba. Então, tanto é ruim que tem alguns fabricantes que eu conheço que querem fazer aqui no Brasil e têm a licença e não conseguem entregar, não conseguem produzir, não conseguem chegar ao produto final. Começa porque você tem a história do modelador,
Então, não estou falando que são todos, mas a pessoa contrata um modelador. Puxa, digamos que seja um ótimo artista, ele faz lá uma modelagem, uma escultura bonita. Só que para você fazer um protótipo ou fazer alguma coisa nesse sentido, para imprimir, para ter um produto, não é questão só de modelar, mas o cara tem que ter a habilidade de fazer o corte dessa escultura para ser impresso os pedaços, para eles poderem se encaixar perfeitamente, para você poder construir aquilo ali, ou até imprimir, porque quando você imprime no 3D, você tem que ter sustentações. O Márcio do MMK Sculpts, uma vez num papo também que a gente fez ao vivo, estava explicando sobre isso, ele e o Estevam, porque não é só o corte do arquivo, mas como ele é impresso para não cair, desmontar aquele negócio. Então, já começa com a história do modelador, que tem que ser um cara bom na escultura e bom para criar um arquivo 3D, ou tem que ter uma outra pessoa para criar um arquivo 3D. E no geral, obviamente temos exceções para tudo, no geral já empaca nessa situação. Segunda situação, você tem a produção. As fábricas, eu tenho visto fotos de algumas fábricas que fazem isso para outros pequenos fabricantes ou pessoas que têm a licença. As fábricas assim são bem fundo de quintal. Um dia eu estava vendo um vídeo de produção de um boneco, eu não vou comentar qual que é, mas eu vejo o vídeo, as fotos, não sei, eu tenho uma oficina onde a gente fabrica máquinas de transformação em cloro, tem solda, tem isso, tem aquilo, tem sujeira, mas onde eu trabalho parece um hospital de tão limpo comparado a onde é feito esse produto. Então as fábricas também, por quê? Estão habituadas a fazer coisas piratas e aí um belo dia chega alguém e fala, escuta, você não quer fazer algo licenciado? É uma ótima ideia, a fábrica já existe, você não quer investir muito, montar ainda uma planta, tal, alguma coisa nesse sentido, mesmo que seja pequena, você contrata aquele cara para fazer o serviço. E sai mal, sai feio, sai ruim o produto. Por quê? Porque, de novo, a qualidade da mão de obra do produto entregue aqui no Brasil é ruim, no geral. Então, alguns exemplos disso, até comentei. A Iron, no começo, usava a fábrica da Cotobuquia. Hoje eu não sei como é que ela faz, mas talvez, dependendo da questão da produção, acredito que isso, de novo, acredito, não tenho certeza, e também nem sei se é desse jeito, mas acredito que em algum momento, assim como outros grandes fabricantes, elas, quando a produção é muito grande, ela acaba tendo que contratar outras fábricas para poder produzir ou outros produtos ou mais daquele produto. Então usa outras fábricas que já existem. Então, você pegar na China, às vezes você pega a mesma fábrica que produz para uma marca, é a mesma que produz para outra e para outra, porque é uma fábrica que não é da empresa, é uma fábrica contratada, com um contrato, etc. E pego exemplos aqui. Tinku Factory, que fabrica aqueles bonequinhos metálicos, de Zamac, que é uma liga metálica. Então, você vê, um exemplo. Eles já têm a família ali já tem uma biografia, um histórico de trabalhar com metais. Então, eles já têm lá a fábrica, já sabem como fazer. Então, funciona porque você tem controle de ponta a ponta, desde a ideia, da concepção, do protótipo e da produção. Um outro exemplo, a Líder. A Líder, ela faz uma série de brindes para McDonald's, Burger King, faz outras coisas, faz também o tal do Fandom Box. Parece um Funko, bem legal, já mostrei aqui no canal, tem o Silvinho e tal. Então, eles chegaram ao ponto que eles fazem aquelas caixas de acrílico, que eles não encontraram alguém ou uma empresa confiável ou que fizesse do jeito que eles queriam, com a excelência que eles queriam, a caixinha de acrílico. Montaram uma fábrica. Então, montaram uma fábrica ou compraram uma fábrica de acrílico para poder fazer aquelas caixinhas, porque não encontraram alguém ou empresas que fizessem isso da maneira que eles queriam, na excelência que eles queriam. Então, pego outros aí, por exemplo, fabricantes que têm a licença. Imagina, a licença quando você assina com um estúdio, com um artista, você tem um tempo de produção. Tem um montão de gente que tem o contrato e a licença expirou ou está expirando porque em meses não conseguiram colocar, isso aí, não conseguiram produzir aquele personagem, aquele colecionável, porque não encontra a fábrica. Então, para você fazer isso aqui no Brasil, e onde eu quero chegar, eu durante muito tempo falei assim, o custo do Brasil tal, por causa da mão de obra, que é cara, mas não é só isso.
é a qualidade da mão de obra, é o profissionalismo. Pode ser, para mim, é até um pouco revoltante, pode ser até que algumas pessoas discordem disso, mas no geral, generalizando, você não tem bons profissionais, boas fábricas aqui. Então, as pessoas fabricam lá fora, as empresas fabricam lá fora, não só por causa do custo, para majorar a margem, mas é porque não encontram empresas que façam isso no Brasil. Fala assim, então por que o cara não monta uma fábrica? Ele pode montar, mas é caro. Imagina, você tem que alugar um espaço, você tem que montar uma mini planta, contratar pessoas fixas para fazer, como eu citei da Líder, como eu citei da Tinco. Então, tem uma estação de produção, ou seja, se você vai fazer isso em vinil, se você vai fazer isso impresso, se você vai fazer isso injetado. Então, você é obrigado não só para começar um negócio, para começar a fazer no Brasil, você é obrigado a investir numa estrutura, isso é, em profissionais, etc, 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 para poder chegar, porque não dá para você, inicialmente, contratar aqueles caras que já deveriam ter o know-how. E realmente, conseguir uma licença é caro, é discutível, você bate no estúdio, essa empresa já tem a licença, então você não pode produzir esse. Aí você chega para o outro estúdio e fala, eu quero fazer isso. Ele fala, olha, mas para fazer isso aqui, você tem que fazer isso aqui também. Puta, mas isso aqui é bucha. Ah, não, a gente só libera essa licença desse. Tem uma série de discussões, e realmente a licença é difícil, mas não é só isso. Olha só, tem a questão do custo Brasil de impostos, que a gente sabe que são altíssimos, tem a questão do custo trabalhista aqui, que é mais alto que em outros países, como China e outros lugares como Vietnã, e tem a questão do produto final. Então, por outro lado, se você tem a fábrica, assim como citei alguns aqui, 2, você tem controle da tua produção. Quando você subcontrata uma empresa, uma fábrica, que seria a maneira mais fácil e mais barata de produzir e de gerar outros negócios, você não tem controle total da produção, especialmente quando está em outro país, outro idioma. Então, você entrega uma coisa, sai você fala, puxa, tá bom. E aí você vai ver na linha de produção, sai às vezes uma outra coisa, e você já não tem mais controle. Então, isso não acontece só para quem produz na China, que tem que ter um controle de qualidade lá, ou no Vietnã, mas aqui no Brasil também. Então, esse também é um motivo muito grande para não ter produção aqui no Brasil, porque tem esses custos. Então, lamento, seria muito legal ter algo 100% brasileiro, como a Líder faz, como a Tinco Factory, mas eles já vêm com uma bagagem histórica, ou das empresas, ou financeira, ou já fazendo outras coisas, e mesmo assim, no caso de algumas empresas nacionais, parte às vezes é feita ou fora ou em outras fábricas. Não sei se vocês lembram, eu sempre cito aqui a conversa que eu tive com o Carlos Tchukian, da Estrela, anos atrás, lá no Figuraças. E ele mesmo falou que a Estrela, parte hoje, ou naquela época, quando eu digo hoje, era fabricada no Brasil, e tinha uma parte dos produtos que estava sendo fabricada fora, existia um mix, porque dependia do custo da época, do dólar, etc., e de mão de obra. Então, mesmo as empresas nacionais que fabricam, às vezes, parte do produto, ou algumas partes daqui que são inseridas naquele produto, são feitas fora. Então, essa é uma informação aqui que, durante muito tempo, não é que eu desdenhei, mas não pensei que fosse tão importante. E com esses contatos aí com essas empresas que têm fabricado no Brasil, que vira e mexe eu converso, encontro, elas têm conversado um pouco comigo e é sempre legal você conversar com pessoas que entendem, que estão inseridas, tem até informações de produção, do tipo de material, coisas que eu não sabia até hoje. Então, compartilho um pouco disso com vocês. Estou meio devagar com os vídeos, porque andei me desintoxicando um pouco da internet, porque a internet é uma faca de dois gumes, eu digo que tem muita informação, muita coisa legal, mas tem muita coisa desagradável de se ler, de se ver, de se acompanhar. Estou até para fazer um vídeo sobre isso, mas eu acho que ainda vai me aborrecer porque vai gerar uma certa polêmica. Tenho salvado Hyrule no Switch, novo que eu comprei aqui do Casal Games, então estou jogando Zelda. Ah, isso aqui. Isso aqui eu comprei para a patroa, mais 2 Bugbears da Iron Studios. Esse aqui, chegou um novo lote, né, uma nova Wave. Peguei esses 2, na verdade a patroa que escolheu esses 2 aqui, estavam disponíveis lá
Concept Store. Eu chamo de Anjinho e Sansão, mas na verdade é o Doni e o Didio. As caixinhas bem bonitinhas. Isso aqui custa R$60 cada um, ó. Vem com o card e vai, se o Léo Provolone quiser, vai para ele lá, porque eu tenho guardado os cards aqui, inclusive da McFarlane. E aqui tá, eu tenho chamado de Sansão e Anjinho, mas isso aqui pode criar um problema lá com MSP, né? Mas parece, né? Então, legal. E, depois da obra toda aqui, tenho a cera automotiva cristalizadora para limpeza de uso geral de vidros, tal. Tenho usado isso aqui para limpar o vidro do expositor. Quem tem vidro sabe que é complicadíssimo. É um spray, não é barato, mas ele não deixa o vidro, aparentemente, inicialmente, ele não deixa o vidro marcado. Então, depois eu conto um pouco mais como foi o uso disso aqui. Para minha sorte não sujou muito dentro do expositor, mas vidro é sempre complicado. E eu acho que é isso. Espero encontrá-los mais frequentemente daqui para frente, como eu falei, um pouco distante da internet, curtido mais minhas outras coisas. Recentemente tivemos aí o dia de finados e eu aproveito para lembrar dos meus heróis, não os heróis da prateleira, mas os heróis da minha vida. Eu sei que vocês provavelmente tiveram grandes heróis aí na vida de vocês, então, mas acho que eu devo retomar isso, a frequência dos vídeos aí, logo logo, tá bom? Me digam aí se vocês gostaram, se vocês concordam com isso que eu falei, se vocês sabiam dessas informações, e espero que a gente se encontre em breve aí. Até mais, tchau, tchau.